A União Europeia anunciou a criação de um escudo nuclear unificado sobre toda a Europa. Hoje, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, declarou que nas discussões sobre a criação de um escudo nuclear próprio, os líderes europeus passaram das palavras à ação. Militares e políticos já estão tendo conversas concretas. Merz confirmou que a Alemanha começou a discutir com a França a criação de um sistema europeu de defesa nuclear. Essa declaração oficial foi feita na abertura da Conferência de Segurança de Munique, e é isso que a agência Bloomberg escreve sobre o assunto. Quando os Estados Unidos interromperam temporariamente a troca de informações de inteligência com a Ucrânia, em maio de 2025 surgiu uma nova realidade na Europa. Washington não é mais um parceiro confiável e o continente precisa de um plano B. Agora, pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, as capitais europeias estão discutindo seriamente como desenvolver sua própria capacidade de dissuasão nuclear. A Europa depende dos Estados Unidos para o chamado guarda-chuva nuclear e para o Pacto de Defesa Mútua da OTAN. Mas se os Estados Unidos não puderem mais ser confiáveis, a Europa pode ficar sozinha diante da Rússia, que possui o maior arsenal nuclear do mundo. Mas agora a França, a Alemanha e Grã-Bretanha passaram a criar um escudo nuclear unificado. E é exatamente esse assunto que vamos discutir agora em detalhes. Meu nome é Alexei Pescher, vamos discutir esse tema juntos. Mas antes de começarmos este episódio, peço que você se inscreva no canal, deixe um like e escreva qualquer comentário seu abaixo deste vídeo. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pesci News, o link está na descrição deste vídeo. Então, à margem da cúpula da Conferência de Segurança de Munique, o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, declarou que os líderes europeus e os militares começaram a trabalhar na criação de um escudo nuclear europeu unificado. Atualmente, lembro que quem cuida disso ainda é a América. Merz declarou que a Alemanha começou a discutir com a França a criação de um sistema europeu de defesa nuclear. Em seguida, sua citação: "Comecei negociações confidenciais com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre a dissuasão nuclear europeia. Não permitiremos o surgimento de zonas com diferentes níveis de segurança na Europa. A Alemanha cumprirá os compromissos assumidos em 1990 sobre a produção, posse e controle de armas nucleares. Mas está sendo discutida com Paris a possibilidade de expandir o guarda-chuva nuclear francês para proteger os países da União Europeia, incluindo a Alemanha." Aqui vou destacar que Emmanuel Macron já propõe essa ideia há muito tempo. A França possui suas próprias armas nucleares, pode continuar acumulando-as, aumentando o número de ogivas e poderia proteger toda a Europa sob seu guarda-chuva. Segundo pessoas familiarizadas com a posição do Palácio do Eliseu, Emmanuel Macron deve fazer um discurso este mês propondo estender o sistema francês de dissuasão nuclear para os demais países da Europa. Isso deve ocorrer só após a Conferência de Munique, onde outros temas estão sendo debatidos. Friedrich Merz, ao abrir esta conferência, alertou sobre o início de uma nova era de política das grandes potências e afirmou que a Alemanha e a Europa devem fortalecer conjuntamente sua segurança e independência, ao mesmo tempo em que buscam parcerias com outras regiões. Para manter a ordem liberal, cito Friedrich Merz: "Essa ordem, que mesmo nos melhores tempos era imperfeita, já não existe mais em sua forma anterior." E então a Bloomberg escreve que, quando em março de 2025 os Estados Unidos interromperam por um curto período a troca de informações de inteligência com a Ucrânia, as consequências foram imediatas. Naquela ocasião, as Forças Armadas da Ucrânia, infelizmente, foram obrigadas a recuar da região de Kursk, o que foi observado com horror pelos aliados europeus. E agora os europeus já declararam que Washington não é mais um parceiro militar confiável e que o continente precisa de um plano B. E agora fica sabido que, pela primeira vez desde o fim da Guerra Fria, as capitais europeias estão discutindo como desenvolver seu próprio potencial nuclear de dissuasão, para não dependerem mais totalmente. E a Europa realmente depende dos Estados Unidos da América quando se trata do chamado guarda-chuva nuclear, que consiste em armas americanas posicionadas no continente e no Pacto da OTAN de Defesa Mútua. Se os Estados Unidos deixarem de ser confiáveis, a Europa enfrentará a sombria perspectiva de ficar sozinha, tendo ao lado uma Rússia agressiva e selvagem, com o maior arsenal nuclear de todos.
Atualmente, na Europa, apenas o Reino Unido e a França possuem armas nucleares. O Reino Unido depende fortemente dos suprimentos dos Estados Unidos para seu arsenal, mas a França pode produzir suas próprias ogivas. E Macron já declarou abertamente que está pronto para compartilhar armas nucleares com os parceiros europeus. E assim, com recursos suficientes, outros países europeus teoricamente poderiam ter mísseis nucleares, mas não é o caso. Isso exigiria uma escolha dolorosa, altos custos e violações de tratados internacionais, caso os países queiram desenvolver seu próprio arsenal. Ou assumir o compromisso de proteger um aliado, o que provavelmente resultaria em um ataque contra si mesmo. O que quero dizer com isso? Imagine que a Rússia invadiu a Estônia. A França, partindo desse princípio, se realmente criarem um guarda-chuva unificado, tem a capacidade de causar danos significativos à Rússia com essas armas nucleares, mas a Rússia, sem dúvida, dará uma resposta séria à França. E Paris está pronto para considerar essa opção? Quando aparentemente eles nem foram atacados? Bem, Macron garante que sim, mas a Europa age com cautela. Segundo fontes familiarizadas com o andamento das negociações, os oficiais que lidam com essa questão tentam discretamente enviar certos sinais à Rússia. O próprio Macron quer retomar as negociações com Moscou para deixar claro que agora é a França que ocupa a posição de liderança na Europa. A França está pronta para defender os países europeus com suas armas nucleares e, portanto, em Moscou, é com a França que se deve discutir a futura arquitetura de segurança da Europa. Ou seja, agora não são os Estados Unidos que decidem na Europa, e sim a França. E é importante entender que esse tipo de esquema pode funcionar. Ou melhor, a Europa aparentemente não tem escolha a não ser aceitar o plano de Emmanuel Macron. Atualmente, os países europeus abrigam em seu território instalações militares americanas, incluindo armas nucleares. Eles estão em proximidade imediata da Rússia e sentem uma ameaça direta por parte de Vladimir Putin. E se os Estados Unidos simplesmente saírem de repente, o que acontece depois? A substituição das armas americanas de proteção por novos modelos europeus, além de outros problemas, é uma tarefa impossível para a maioria dos países. O continente já gasta enormes recursos para fortalecer suas forças armadas convencionais. Em 2025, a União Europeia e o Reino Unido juntos gastaram mais de 530 bilhões de dólares em defesa. Só para entender, isso é mais da metade de todo o PIB da Polônia. É por isso que Macron oferece suas armas nucleares aos aliados, dizendo: vocês não precisam desenvolver nada nem gastar bilhões. Também é importante lembrar que a França e o Reino Unido possuem cerca de 400 ogivas nucleares. Para comparação, os Estados Unidos têm oficialmente 1.670, mas, apesar do arsenal menor, as ogivas francesas e britânicas têm poder explosivo suficiente para destruir centenas de cidades. Enquanto a Rússia também possui o chamado armamento nuclear tático para atacar alvos menores, os franceses só agora estão começando a produzir armas nucleares táticas. Mas se você acha que tudo isso ainda é só conversa, não é bem assim. Primeiramente, lembro que França e Reino Unido assinaram no ano passado a Declaração de Northwood, que diz: nossas forças nucleares são independentes, mas podem ser coordenadas e contribuir significativamente para a segurança geral da aliança, bem como para a paz e estabilidade da região euroatlântica. Ou seja, está claramente estabelecido que há uma coordenação entre eles. E já está sendo discutida a possibilidade de a França posicionar caças capazes de transportar armas nucleares em outros países europeus, como Polônia e Alemanha. Mas há outra opção interessante sendo proposta. Não é segredo que a França, como vocês sabem, processa combustível nuclear. Então, está sendo sugerido que alguns países europeus invistam no desenvolvimento de suas próprias armas nucleares, mas com um detalhe importante. Supõe-se que a França está disposta a compartilhar tecnologias nucleares com a Alemanha. E a Alemanha levaria seus desenvolvimentos até a penúltima etapa de produção das ogivas, ou seja, a Alemanha teria todos os elementos para criar armas nucleares caso fosse necessário, mas, por enquanto, essa necessidade não existe. É só isso. Nesse estágio penúltimo e em um curto espaço de tempo, ela, se necessário, poderia produzir essas ogivas. Esse é um mecanismo de dissuasão muito bom. A Alemanha aparentemente não tem armas nucleares próprias, mas, se necessário, em pouco tempo elas aparecem.
Embora alguns especialistas afirmem que os europeus estão exagerando aqui, dizendo que quando os Estados Unidos falam que a Europa deve garantir sua própria segurança, eles se referem à defesa convencional, não a armas nucleares. Afirmam que Trump nunca citou guarda-chuvas nucleares e os Estados Unidos não abordaram isso em conversas privadas sobre defesa. Por isso, alguns especialistas dizem que os europeus deveriam se concentrar em armamentos convencionais, defesa antiaérea, defesa antimísseis, sistemas não tripulados e assim por diante, e não mexer com armas nucleares. E o que você acha? Escreva nos comentários. Bem, vou deixar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. Se o episódio foi interessante e informativo para você, você pode agradecer ao nosso canal do YouTube com sua doação, sua assinatura paga ou de patrocinador pelos links e informações na descrição deste vídeo. Ficarei grato por qualquer apoio de vocês. Por hoje é só. Cuidem-se. Até mais.